projetam concreto para tornar mais firme o sistema, como eles fizeram em Copacabana também. Só que isso para passar o Shield. E ele foi vendido em diversas audiências públicas que você passaria na rua sem problema nenhum. E agora as ruas são interrompidas, eles agora há pouco tempo fecharam o Visconde de Pirajá e agora estão fechando o resto que sobrou aberto a Ataúfo de Paiva. Ou seja, tecnicamente eles estão fazendo, teoricamente, a coisa certa, mas foi-nos vendido que seria feita uma coisa que não afetaria o solo. Por isso a super máquina, etc, etc, etc. Então, ou seja, nem quem está fazendo a obra sabe direito o que está fazendo. Porque se ele soubesse o que estava fazendo, não teria esse tipo de coisa, ou a máquina não é adequada, ou então eles não diriam, não vai ter problema nenhum. É a mesma coisa que eu chegar numa reforma simples de casa que quem nunca fez, não, eu vou fazer uma reforma, vou trocar seus canos totalmente, não vai ter nenhuma poeira, não vai ter nenhum buraco na parede. Eu vou trocar esses canos. Aí a gente saberia que não está falando sério, mas quando chega um técnico para falar de uma super máquina que vai passar embaixo da terra e não vai criar minimamente o que se espera de um governo é que ele seja sério. E, pelo visto, não é, ou não sabe o que está falando para esconder, ou pior, não sabe o que está falando porque não sabe mesmo. E quando você entregaria a direção do seu veículo a uma pessoa que não soubesse dirigir o carro, é mais ou menos, ou a pessoa diz que sabe e não sabe, então é uma coisa muito estranha. E a questão da transparência, quer atender? É o Cebides. Leva o telefone dele lá para fora. Então, a questão básica é essa, é a falta de transparência e a falta de seriedade com que se vendem verdades que meia hora depois a gente sabe que não é verdade. Então, a questão é muito séria e aí a gente conta com o Ministério Público para cuidar disso, porque apesar de convidado o consórcio, a secretaria, o INEA, todos os órgãos governamentais, não dão notícia, não se importam. O Clube de Engenharia... deixa ele para lá, os moradores de lá, daqui a pouco isso passa. Então, esse é o jeito que a gente está sendo tratado. Muito obrigado. Bem, ó, nós vamos, essa rodada, terminar aqui na senhora Miriam e depois nós vamos abrir uma nova rodada de perguntas, né, para que a mesa possa responder, tá bom? Senhora Miriam? Pode sim. Gente, eu sou moradora e a minha pergunta é muito primária de leiga. Eu estou assustada. É um prédio construído há 58 anos sob sapatas. Tatuzão não vai passar por lá, vai ter uma estação. Mas o meu prédio está há um mês trepidando. Eu acordei hoje com o balanço da minha cama em cima da colocação daquelas gaiolas que estão injetando concreto. Então é para proteger o prédio. Só que há um mês, ininterruptamente, o nosso prédio trepida. E de acordo com o que eu aprendi hoje aqui, a percepção de vibração é claramente perceptível. Não é aquela que de repente deu, não, é contínua. Eu represento 120 proprietários de 2 prédios e cada um tem 60 apartamentos. Nós moramos de frente. E eu queria saber, existe possibilidade do nosso prédio cair com a injeção desse concreto nessas gaiolas? Porque a impressão que eu tenho, nós não vamos ver o tatuzão. A gente vai embora antes. Por favor, Ataúfo de Paiva. Aí me disseram, inclusive, me falaram do Dr. Cláudio Amaral, que é um geólogo, que também falou aqui, e que se pudesse responder, porque para a gente conseguir dormir, porque inclusive a maioria das pessoas não tem para onde ir. O único patrimônio que elas têm é aquele apartamento. Como eu falei, eu não tenho detalhes do projeto, talvez o Ortigão possa complementar. A única coisa que eu queria chamar a atenção em relação a esses projetos, que eu não falei anteriormente, eu discordo da proposta do Ortigão, em parte. Eu acho que a grande questão é da responsabilização do Estado, dos órgãos do Estado assumirem de fato essa responsabilidade. Não vejo outra maneira da sociedade avançar sem um Estado competente e responsável, mesmo que alguns casos não estejam presentes. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente tem uma experiência numa situação semelhante
no tronco coletor do SEDAI, com terrenos tão problemáticos, e nós tivemos também a situação de risco comprovada ao longo da execução da obra. Então, o risco está presente, como sobejamente colocado. A questão é qual o risco, qual o grau desse risco. O inaceitável, tolerável ou aceitável. Tá certo? E, conforme vai chegando perto, até na Gávea, na PUC, a situação geológica ali é mais complicada ainda. Então, essas são etapas, como o Ortigão colocou, o Newton já colocou também, que isso tem que ser levado em consideração. Agora, enquanto não tiver informações de projeto detalhados, fica muito difícil fazer a formação qual é o grau de risco associado. Olha, o que a senhora colocou é muito pertinente, e isso eu faço dia sim e dia também, é da minha atividade diária quase. Em primeiro lugar, vibração, existem os números, que é bom todo mundo lembrar disso, é o número 2, tá? O número 2 é o seguinte, qual é o limite da percepção que você colocou aí? A velocidade 0,2 milímetros por segundo é o limite da percepção. Pior que as mulheres têm uma sensibilidade maior. A mulher começa a sentir com 0,1, deve ter sido o caso dela. Bem, qual é o limite do conforto? Sim. O que eu estou dizendo é que as mulheres têm uma sensibilidade maior que os homens. Isso é fato, tá? Fato científico. Esse é o limite da percepção. Esse limite está muito baixo, ele não causa danos às estruturas. Tá? O limite do conforto é 2 milímetros por segundo. Também, aí passa a ser desconfortável, mas também não causa danos às estruturas. Tá? Eu canso de medir isso em várias situações. Qual é o limite que, em geral, começa a haver danos às estruturas? 10 milímetros por segundo. Isso se mede com sismógrafo. Então, a gente coloca o sismógrafo perto lá do seu prédio, ou no andar de cima, etc. Você verifica isso, é muito fácil fazer isso. Tem outros aspectos, que é o seguinte, quando se faz uma parede diafragma como essa, você tem que verificar, a gente faz através de modelagem numérica, verifica o efeito da execução na parede num prédio. Isso é muito fácil de fazer, canso de fazer isso, é do meu dia a dia. Então, ou seja, essas suas questões são pertinentes, são corretas, mas é muito fácil para um engenheiro especializado responder isso de uma forma científica, ok? Bem, agora, eu não sei, hein? Veja. Sim, com certeza. Deve ser. Mas o fato é o seguinte, existe maneira de você prever isso e solucionar isso. Isso é mais que tranquilo. Por exemplo, existe uma técnica que acho que não foi usada aqui no metrô, mas é muito usada na Europa, que é a compensation ground, injeção de compensação. Em prédios como esse aí, você faz injeção de compensação e levanta o prédio, resolve o problema. Então, isso tem solução técnica. Eu não sei se as soluções estão sendo usadas. Tá? Fazer esse tipo de análise de risco, isso é trivial para especialistas nesse aspecto. Tá? Obrigado.